Olha aqui, pessoal. Hoje eu vou falar, bom dia, né? Em primeiro lugar, o dia tá lindo, o sol tá gostoso e eu tô aqui no quarto, né? Gravando esse conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Se vocês ouvirem um barulhinho aí, como eu sempre costumo dizer, tem sempre alguém trabalhando ao redor, ligando uma máquina, um barulho de alguma coisa. Mas presta atenção no que eu vou dizer, que é muito mais importante do que os ruídos que tiver próximo, tá bom? Muito mais importante do que um cenário bonito, do que uma pessoa bonita falando com você, são as palavras que eu vou falar aqui. Isso sim vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Olha, gente, hoje eu vou falar aqui sobre a cobrança injusta que a sociedade faz com as mulheres. Lembrando que antes que você, mulher, fale assim, beleza, ela vai defender nossa causa, depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre a cobrança injusta que os homens sofrem também, tá bom? Porque a cobrança injusta é feita tanto para homens como para mulheres. Mas nesse momento aqui, eu vou falar de como que a mulher ela é cobrada injustamente nessa sociedade, tá bom? Olha aqui, vamos lá, eu vou lavar a alma das mulheres aqui, depois no outro vídeo eu vou fazer o papel para ajudar os homens, tá bom? Eu vou ser o advogado dos homens. Vamos lá. Olha, gente, desde a época que Jesus veio aqui na Terra, na época que o mundo começou, a mulher, ela vem fazendo os papéis dela, né, no decorrer do tempo, né? Como mãe, procriando, colocando filho no mundo, como esposa, né, cuidando da casa, atendendo ao marido nas suas necessidades, administradoras do lar, resolvendo o problema, né, para filho, para marido, né? Você sabe que hoje em dia a mulher, ela tem muitos papéis, né? Mesmo que as coisas estão tão modernas, né? As pessoas falam que as mulheres estão empoderadas. Gente, essa palavra que é usada, empoderada, às vezes eu fico questionando também até que ponto as mulheres estão sendo empoderadas. Porque tem situações que as mulheres estão passando hoje em dia que eu não vejo empoderamento nenhum aí não, tá bom? O fato das mulheres simplesmente ter entrado para o mercado de trabalho, né? Ou tá conseguindo fazer coisas que antes era só atividade de homens, eu não sei se, eu questiono se isso aí chega a ser o empoderamento. Digamos que ela atingiu um nível, ela teve suas conquistas através dos anos, né? Antigamente a mulher não tinha direito de frequentar a escola, de ler, né? E até hoje em alguns países, né? Eles proíbem as mulheres a ler, a trabalhar, que eu acho um absurdo, né? Mas agora tá sendo menos, né, gente? Mas muitos tabus foram quebrados, muitos preconceitos, e as mulheres ainda têm um papel, sim, né? Ainda é a mulher aquela que vai colocar, né, o filho no mundo, se ela quiser. Ela ainda tem a incumbência de cuidar da casa, de resolver as coisas para o marido. Mas a mulher, gente, nessa situação, ela passa muita injustiça. Desculpa, tá? Minha voz tá um pouco rouca, né? A gente que usa muita voz, vira e mexe, tá rouco. Mas olha aqui, a mulher, ela tá sendo alvo de muitas injustiças. Mesmo no século que nós estamos, com muita coisa moderna, tecnologia, né? Às vezes a gente chega no Dia das Mulheres, a gente levanta aquele troféu. Ah, vencemos, estamos empoderadas, somos mais fortes, estamos ocupando cargos que antes não ocupavam. Tudo isso é verdade, tudo isso é muito bacana. Só que às custas do quê? Tá? Aqui eu citei algumas coisas aqui que eu peguei para uma reflexão. Olha, a mulher criou filhos. A mulher cria os filhos, né? Ainda hoje, mesmo sendo o marido, hoje em dia os homens estão participando mais da criação do filho, né? Você vê homens levando os filhos para a escola, para as creches, você vê o homem também ajudando nas tarefas de casa, mas hoje aqui vamos falar das mulheres. Mas mesmo com tudo isso, gente, ó, a responsabilidade de criar filhos ainda está sendo da mulher. Embora que no título todo mundo fala assim, os pais da criança, os pais, né? Querendo se referir à mulher e ao homem, quem educa filho é a mulher. Muitas vezes a mulher educa o filho, ela gasta toda a sua juventude, né? Deixa até de trabalhar para poder estar em casa acompanhando acompanhando o crescimento dos filhos. Aí, um belo dia, esses filhos crescem, completam 18 anos de idade, cada um vai fazer sua vida, e muitos deles se enveredam em caminho ruim, nos vícios, né? E em outras coisas mais aí. Sabe o que a sociedade fala para esse filho ou desse filho? Cadê a mãe que não deu educação? Aí agora eu comecei a falar onde é que está a injustiça que a sociedade faz com as mulheres, tá? A injustiça está aí. Mas peraí, por que não pergunta cadê os pais
dessa criança que não educou. Embora que, gente, vou falar uma coisa para você, vou falar como mãe. Eu eduquei os meus filhos, nós pais educamos nossos filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, educa filho para ele dar para ruim, para ele fazer coisa ruim. Nenhum pai em consciência faz isso. 99,9%. Mas às vezes, por mais que você eduque seu filho com princípios e você dê até exemplo em casa, você não tem nenhuma garantia que os filhos vai querer seguir esses princípios. E a maior prova disso que existe muitos filhos que foram criados por famílias maravilhosas, em lares super estruturados em todos os sentidos, fisicamente, psicologicamente, financeiramente, religiosamente, e os filhos vão para o caminho ruim. Eu tô aqui para te dizer isso se ninguém te disse. Então, é muito cruel alguém chegar, abrir a boca e dizer: cadê os pais que não deu educação? O certo seria dizer assim: cadê os filhos que não quis acatar a educação que os pais deram? Especialmente a mulher. Porque quem cria filho, caso você não saiba, gente, é a mulher. Ainda que o homem esteja ali no lar. Ainda hoje, a responsabilidade pela educação dos filhos, acho que é 90% as mulheres que fazem. E não é porque as mulheres não trabalham, ou têm mais tempo, ou porque os homens trabalham, não. Porque a responsabilidade é jogada nas costas dela. Aí que tá a injustiça. Porque se há casamento, a responsabilidade tem que ser dos dois, tá? Então, a injustiça tá aí. A sociedade cobra diretamente da mulher, como se ela fosse culpada por aquele filho ter dado para ruim, né? Ele que quis tomar o caminho dele. A mãe educou e fez o papel. Nenhuma mãe vai colocar filho no mundo para ele se desenveredar, eu nem sei se existe essa palavra, ou para ele ir para uma vereda ruim, tá bom? Uma mãe educa um filho para ele se tornar um homem de bem, de caráter. E tem muita gente, muitos rapazes, muita moça nessa sociedade que mesmo tendo pais de caráter que dão exemplo, eles preferem o lado ruim, o caminho ruim. Então não culpe a mulher por isso, tá bom? Hoje aqui tô defendendo a mulher. Segundo, a mulher, ela sempre que tem que estar lá para fazer o casamento funcionar. Se o casamento fica ruim, a sociedade culpa a mulher. Se a mulher se separa, eu tô vendo aí na vida das pessoas, quando um homem e uma mulher se separa, a sociedade olha torto, não para o homem, mas para a mulher. Ah, cadê? Por que ela não trabalhou pelo casamento? Né, o que todo mundo fala? A família dos cônjuges, tanto do homem quanto da mulher, são os primeiros a dizer aí, ó, por que ela não soube manter o casamento dela? Como se casamento se mantivesse apenas com um e não com dois. Você pode ver que aí tá a injustiça, a cobrança vem pro lado da mulher. Gente, o fato da mulher ela ser uma pessoa que gera um filho na barriga, que está em casa para educar, que passa por um parto ou que amamenta, não quer dizer que ela tem que ser responsável por tudo no mundo. E a sociedade é muito injusta. Quando o casamento não dá certo, ninguém vira para o homem e pergunta o que ele fez que o casamento estragou. Todo mundo pergunta o que ela não fez que o casamento não deu certo. Até parece que a pessoa é casada com ela mesma, né? Quando um casamento não deu certo, os dois é culpado. Tá bom? O terceiro, se você deixa algo a desejar na aparência, a mulher, né, ela tem incumbência de engravidar, por isso ela engorda e emagrece, ela amamenta, por isso, né, os seios dela não vão ficar do mesmo jeito como era antes, ou como uma menininha de 15, 18 anos. Aí toda a sociedade, quando a aparência dela não tá bonita, ela engorda e emagrece, ao invés de louvar ela por ter colocado um ser humano no mundo e ter educado muito bem, a sociedade, ela é bastante, gente, cruel. Olha aí, ó, a mulher como ela tá gorda, olha aí a mulher como ela tá acabada. Por que não pergunta também como que o homem tá acabado? Por que alguém não pergunta para essa mulher se ela tá tendo trato? Ninguém pergunta para essa mulher o quanto ela perde noites de sono, principalmente quando a criança tá recém-nascida, chorando. Quem acorda para dar o mamar é a mulher. Ah, não, gente, é porque, lógico, né? É o homem que vai dar de mamar, ele não tem peito. Mas existe uma madeira, tá bom? Caso você não saiba disso. Eu não tô falando desse termo aí. É a mulher que perde noite de sono. E se a mulher ainda trabalha e ela tem uma criança de 1 ano ou de 6 meses e deixou na creche e aconteceu alguma coisa com a criança, né, ou por algum motivo, né, não tá tão bem cuidada, todo mundo culpa essa mulher. Aí, ó, deixou lá para trabalhar. Mas se ela ficasse no lar sem trabalhar também, todo mundo culpava. Ela sempre é culpada de tudo, gente. Mulher sofre muita injustiça. Ela é culpada quando não tá linda, gostosa e atraente quando o marido chega. Mas você já parou para pensar
a jornada que ela teve, o quanto ela dormiu pouco, o quanto ela teve que passar o dia todo arrumando uma casa, cuidando de criança, educando. Você, homem, que acha que você pegou a parte pior, que é ter que sair de casa para trazer o pão de cada dia. Não, olha, eu vou te dizer para você que você pegou a parte melhor, porque depois que você sair, chegar, as coisas já vai estar tudo prontinha. Você não pegou a parte pior, não. Tá? Eu sei que eu não estou aqui desqualificando o seu trabalho, né? Porque o seu trabalho de trazer o pão é muito importante. Isso eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Eu vou te defender lá no próximo vídeo quando eu estiver falando para os homens, tá bom? Mas muita gente acha que a mulher não faz nada quando ela fica em casa. Então, toda a sociedade critica. Se alguma coisa sai de errado, todo mundo aponta o dedo. Mas quando tudo dá certo, não fez mais que a obrigação. Tá bom? Essa é a injustiça. Enfim, a mulher é injustiçada em muita coisa. Uma mulher no mercado de trabalho, exercendo a mesma profissão que um homem, um cargo de diretoria, de chefia, ganha menos. E se ela for da minha cor, ela ganha menos ainda. Uma mulher, ela sofre discriminação em muitos ambientes de trabalho. Entendeu? Uma mulher, muitas vezes, ela é discriminada porque as pessoas acham que o trabalho dela não tem valor. Só porque muitas vezes ela não pega peso ou ela não faz certos trabalhos braçais, entendeu? A mulher é discriminada na entrada no mercado de trabalho e quando está também no mercado de trabalho sofre muita discriminação. E se for uma mulher preta como eu, também sofre mais ainda em muitas áreas por aí. Gente, a mulher tem sido injustiçada em muitas esferas, em muitas situações. E ela está ali cumprindo o seu dever. Mulher, desculpa, parece que ela não tem direito de errar, tá bom? Ela cria os filhos, ela mantém a casa arrumada, ela gasta toda a sua juventude, ela abre mão até da carreira dela, do trabalho dela, para viver por lá, pro marido, pros filhos. E um belo dia, quando ela chega numa determinada idade, ela é trocada injustamente por uma outra, né? Ela é trocada injustamente por uma outra pessoa. Ninguém leva em consideração tudo o que ela fez. Simplesmente porque através dos anos ela não conseguiu ficar linda, maravilhosa e de boa aparência como aquela outra pessoa por quem ela foi trocada, tá bom? Aí tá a injustiça, a cobrança desigual que a sociedade faz com as mulheres. Fora as agressões que ela sofre, né? As ameaças que ela sofre e tantas outras coisas aí que você vê aí se fazer contra mulheres pelo mundo, tá bom? Então esse vídeo aqui veio não para fazer uma guerrinha, para ver quem sofre mais, se é homem, se é mulher, mas para apontar, gente, as principais injustiças, existem outras também, tá? Eu só listei alguma. As principais injustiças que as mulheres sofrem, mesmo no dia de hoje, em que falamos que estamos tão empoderadas, e aí eu questiono, será que nós estamos tão empoderadas assim? Será que só o fato de entrar no mercado de trabalho já faz a gente empoderada, né? Certas coisas já não era mais para estar acontecendo e está acontecendo. E tem coisas por aí que estão acontecendo mais ainda, agressões físicas. Gente, mesmo com lei, mesmo com tudo, está acontecendo mais ainda do que antes, que era considerado um tempo atrasado. Então eu acho que as mídias, a televisão, o rádio, tem que trazer mais esse assunto para discussão, para ver o que a gente pode fazer para reduzir essas injustiças, tá bom? Para a gente ter um outro olhar para as mulheres, para a sociedade abrir mão dessas injustiças que eu citei aqui, tá bom? E a gente ter uma nova cabeça, uma nova forma de pensar. Se você gostou, deixa aqui seu like, compartilhe. Você acha que eu tô falando besteira? Comente aí, o que você acha? Isso aí não acontece não com as mulheres? É fantasia minha? Né, gente? Eu tô falando isso baseada não no que acontece comigo, mas em observação que você vê aí na sociedade, como que as mulheres são tratadas, tá bom? Se você gostou, deixa seu like. Mais uma vez, um abraço e muito obrigado pela sua atenção. Tchau!